O caráter do homem cristão. Graça e paz a todos. É bom estar aqui mais uma vez, poder participar do Enos. No último eu não consegui estar, foi em Sorocaba, se não me engano. Eu não consegui estar presente, mas graças a Deus nesse aqui, Deus deu o privilégio de a gente poder participar. E como o Marcelo falou, em 2010 nós tivemos a primeira oportunidade de participar, iniciar esse trabalho, né? E a gente estava lá e graças a Deus continua, né? Os irmãos compreenderam a importância e estão dando continuidade nesse trabalho. Como o Marcelo falou, atualmente a gente está congregando em Itaquera, depois de 11 anos em Sorocaba, né? E estamos aí, servindo a Deus e a igreja, né? E procurando, dentro desse trabalho, honrar e exaltar o nome dele. Na verdade, esse é o único propósito. É que Deus em tudo seja glorificado, honrado, né? Eu dou graças a Deus por poder rever aqui alguns amigos, né? Meu professor está aqui, então eu já sei que eu vou estar sendo julgado aqui, né? Mas como ele é misericordioso, eu já conheço ele há algum tempo, né? Eu sei que ele vai usar de misericórdia o tempo todo para conosco aqui. Mas foi um prazer rever o Álvaro e é uma amizade já de longa data, né? E foi interessante que eu me converti na 9 de julho, fui batizado no 9 de julho, né? E quem era o pregador naquele momento, né? Era o Álvaro César Pestana. Isso em 1998. E uma coisa que marcou a minha vida naquele começo vai ser assim. Que a gente precisa não apenas falar de Jesus, a gente precisa mostrar quem Jesus é na prática, né? Eu lembro de uma ação do Álvaro, aquele homem magrelão, grandão. Ele terminava a pregação e ele saía, ele passava no meio de todo mundo lá e ficava na porta, né? Cumprimentando todos os irmãos, né? E isso marcou a minha vida e eu falei, vou imitar esse homem aí, eu vou imitar ele também. Aí comecei a fazer a mesma coisa, né? Itaquera, Campo Grande, enfim, por onde eu passei, eu terminava a pregação, ia lá para frente. Até hoje é assim, viu? Graças a Deus, obrigado. Né? Enfim, uma amizade. Sempre vi no Álvaro uma inspiração e estou aqui, né? Desejando muito compartilhar com vocês o que Deus ele colocou no meu coração e o que ele colocou no meu coração é a vontade dele. E eu quero transmitir essa vontade aos irmãos. Eu gostaria de começar dizendo uma coisa, mais uma coisa, na verdade, né? Você está sendo procurado. Não sei se você sabia disso, mas você está sendo procurado. Alguém está procurando você. E eu vou ler duas passagens e você vai perceber que isso é verdade. A primeira está em Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Num momento triste da história de Israel, Jerusalém destruída, o povo escravizado, Deus disse essas palavras através do profeta exilado. Procurei entre eles, o povo de Deus, um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse. E para mim a frase mais impactante, esse finalzinho. Mas não encontrei nenhum. Você está sendo procurado. E naquela ocasião, Deus, diz a palavra, não encontrou um homem que pudesse interceder pelo povo.
Passou o tempo, o povo vai voltar para a sua terra, Deus vai continuar o seu plano e Jesus chega na terra. E aí ele está conversando com uma mulher e ele vai explicar algumas coisas e ele diz essas palavras em João 4:23. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Você está sendo procurado. Permita-se ser encontrado por Deus. Abra-se para que Deus encontre você. Mas quando Ele te encontrar, que Ele encontre você disponível para interceder. Que Ele encontre você disponível para adorar. Porque não tem como ocorrer esse encontro e você e eu continuarmos sendo os mesmos. É impossível. A não ser que Ele não encontre você porque você não está disposto a ser achado. Mas se houver esse encontro e Deus te encontrar, e Ele te encontrar aberto para Ele, você nunca mais será o mesmo. Quando penso no caráter do homem cristão no lar, para mim, é aquele que compreende que andar com Jesus não se dá apenas aos domingos. Domingo é o resultado de um andar semanal. Não tem como viver como cristão apenas aos domingos. Enquanto nós não vivermos ou compreendermos a importância desse caminhar, a importância desse andar com Jesus, nós viveremos uma vida que Jesus chama de hipócrita. Vida de ator. No domingo vive de um jeito, mas durante a semana de outro. Porém, está escrito que aquele que diz ou que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. É importante nós pensarmos nisso, porque duas questões são importantes quando nós meditamos, pensamos no caráter do homem cristão no lar. E a primeira envolve a nossa adoração a Deus, mas a segunda é a nossa vivência no lar. E isso não se separa. Quem saiu da presença e chegou em casa de um modo contrário àquilo que cantou, àquilo que orou, àquilo que ouviu da pregação, na verdade não esteve na presença. Não foi encontrado por Deus. Mas aquele que é encontrado, quando volta, volta diferente. É impossível ter esse encontro com o Pai e continuar do mesmo modo. É impossível. Portanto, se nós retornarmos à época do Ezequiel, se fosse possível, e Deus fizesse aquele apelo de procura de um homem que erguesse o muro, se colocasse diante da brecha para proteger, que ele encontrasse pelo menos um de nós. E por que não todos nós? Afinal, estamos aqui.
Afinal, estamos buscando a sua presença. Por que não todos nós? Eu gostaria de trazer 4 pensamentos que você já conhece e que eu gostaria que isso fixasse ainda mais em seu coração. O primeiro deles envolve, e aqui eu vou estar sempre dizendo, Deus está à procura e Ele continua procurando. E Ele vai continuar procurando até o fim. Primeiro, procura-se homens que sejam servos, mas que sejam servos de verdade. Hoje nós vivemos, parece uma vontade de ser isso, de ser aquilo, e nós estamos esquecendo a essência. Fomos chamados para servir. Se nós compreendermos que somos servos e que nós temos um serviço a ser prestado àquele que nos chamou para servir e nos deu exemplo para seguirmos os seus passos, nós prestaremos atenção o tempo todo à sua voz e nós vamos ser prestadores de serviço à nossa família, porque nós sabemos que esse serviço honra e glorifica aquele que nos chamou. E nós vamos cumprir nossa missão com firmeza, com toda certeza, e vamos cumprir nossa missão com aquela simplicidade que Jesus disse quando ele enviou os discípulos. Ele falou em Mateus 10:16, eis que vos envio para o meio de lobos. Sejam prudentes, astutos, como a serpente, mas simples, como as pombas. E quando nós olhamos para esses dois polos, o que Jesus está querendo de nós nesse momento? Equilíbrio. Chega de marido desequilibrado. Chega de homens que se desequilibram por qualquer coisa. Chega. Precisamos encontrar nesse processo o equilíbrio no serviço a Deus prestado à nossa família. Sabe que a palavra prudente ou astuto é a mesma palavra que Jesus usou no Evangelho de Mateus e Lucas, quando ele disse, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A palavra é phronimos, que traz essa ideia de alguém que tem inteligência e sabedoria a fim de alcançar seus próprios interesses. Aí eu pergunto, você como pai que serve a Deus, você como marido que serve a Deus, qual é o seu interesse para a sua família? Qual é? Você quer ser o dominador? Sim, porque está escrito que eu sou o cabeça do lar. Tá, mas não seja cabeção, porque vai dar problema. Pense. Use a cabeça para pensar. E sirva, exerça a sua função como Jesus espera. Porque a palavra, ela traz a ideia de usar a cabeça com inteligência e sabedoria. Qual é o seu interesse como servo de Deus em relação à sua família? Como pai, marido? Não é construir sua família na rocha? E você sabe que a rocha é Cristo? E o próprio Cristo que você serve e eu sirvo disse
Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em Marcos 10, 45. Você sabe disso. Mas você lembra na hora em que o filho se rebela? Na hora em que a esposa fala algo que você não gosta? Como você reage a essas questões? A outra palavra, simplicidade, que simples ou sem malícia, traz a ideia de algo que não está misturado com maldade. E Paulo usou a mesma palavra em Romanos 16, 19, dizendo, instruindo os irmãos, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem, simples para o mal. É sempre assim. A gente está vivendo nos polos. Ou a gente é manso, é bonzinho demais, ou a gente é malvado demais. E Jesus está chamando a gente para quê? Para viver uma vida equilibrada. É importante pensar nisso. Como servos de Deus, precisamos cuidar para não misturar sentimentos e procurar esse equilíbrio que está sendo trazido cada vez mais por Jesus. Eclesiastes 7,16 vai dizer: não seja justo demais, mas também não seja devasso demais. Busque sempre o equilíbrio. Sabe por quê? Porque a tendência nossa como seres humanos, como pessoas, todas as vezes que a gente vai para um extremo, a gente quer moldar as pessoas à nossa imagem, à nossa semelhança. Só que depois, se você conseguir isso, você não vai gostar do resultado. Nós precisamos oferecer para a nossa família o exemplo de Jesus. Certamente nós queremos o bem da nossa família, mas muitas vezes nós misturamos o bem e o mal que há em nós. Eu lembro de uma vez o Álvaro lá no Enox. Se ele não lembrar, aí você pergunta para ele, tá bom? Mas ele falou assim: eu sou o mal. Eu falei, caramba, se ele é mal, eu sou o quê? Aí eu descobri que eu era também, né? Porque eu falei, e é isso mesmo. Nós vivemos com essa luta interna. E o Paulo expressou bem isso na carta aos Romanos, no capítulo 7, do 15 ao 25, mas focando nos versos 18 e 19, que está escrito: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Que guerra! Aliás, você já declarou guerra contra o mal que há em você? Se você já alcançou a perfeição, tudo bem. Então não estou falando com você. Aí é com você. Agora, se você ainda não alcançou a perfeição, aí sim é para você, é para mim. Como eu não alcancei, é para mim. Eu estou sendo torturado o tempo todo por causa disso. O tempo todo. Essa mistura, creio que nós já percebemos quando saímos da água. Quando saímos da água, sabe por quê? Porque logo quando a gente nasce de novo, e você chega em casa, e você encontra uma esposa que se torna a sua maior opositora, aí é que você vai descobrir se você nasceu de novo ou não. Porque essa esposa que não se converteu vai te desafiar. E aí você vai mostrar. Se você passou por um processo de evento
ou você passou por um processo de milagre. Batismo não é evento. Batismo é milagre. Você nasceu de novo. Você foi transformado. Eu não participei de um evento em 25 de outubro de 1998. Eu passei por um processo milagroso. E até hoje estou experimentando isso. Sabe por quê? Porque todos os dias o homem mau, ele quer ressuscitar. Na minha família, na igreja, andando pela rua, em qualquer lugar. Todo servo de Deus que declarou guerra contra o pecado, vê esse mesmo pecado dominando sua vida em alguns momentos. Se Cristo tivesse de nos aceitar pelas nossas obras perfeitas ao longo da vida, mesmo depois da conversão, todos nós seríamos condenados. Pois em alguns momentos, nós não conseguimos nem as palavras certas para interceder por aquela pessoa que nos causa mal. Seja um filho rebelde, seja uma esposa que se opõe. Se fosse para as mulheres, a minha esposa está falando o contrário. Seja um filho rebelde ou um marido que se opõe. Mas o fato é, se você compreende o que aconteceu naquele dia, você vai ser o intercessor da sua família. Reflita sobre essa pergunta. Onde está a brecha que você precisa dar mais atenção para reparar na sua casa? Deus está te procurando. Deus está me procurando o tempo todo. O que é um servo de Deus, então, de verdade? É alguém que entende a necessidade de firmeza na condução do lar com equilíbrio. Equilíbrio nas palavras, equilíbrio nas ações. É assim que o servo de Deus deve viver. E isso nos leva para a próxima lição, que Deus também está procurando. Creio eu. Deus está procurando homens que sejam cristãos. Mas que sejam cristãos de verdade. Porque não é possível ser cristão apenas aos domingos. Não é possível. 3 vezes, eu sei que você já sabe disso, mas só para firmar ainda mais na tua mente. Só 3 vezes aparece a palavra cristão no Novo Testamento. Cristianos significa basicamente seguidor de Cristo. Mas olha o que Pedro diz sobre o ser cristão. Em 1 Pedro 4,16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Eu sei que hoje a palavra cristão, ela está deturpada. Na boca de quem fala, mas não na minha que sou cristão. Na minha não está. Porque essa palavra está aqui, na Santa Escritura. Então, eu vou continuar declarando, eu sou cristão. Só que eu não tenho sobrenome. Eu não sou cristão batista, eu não sou cristão evangélico, eu não sou cristão católico, eu não sou cristão adventista. Eu não tenho sobrenome, eu sou simplesmente cristãos. Gosto muito de uma frase que alguém que eu admiro também, João Penise, né? Tive o privilégio de tê-lo como professor e trabalhar com ele também um pouquinho. E uma frase que ele disse que marcou, sabe, na minha vida. Ele falou assim: nós não queremos ser os únicos cristãos na face da terra. Mas queremos ser, sim,
simplesmente cristãos. E está guardado aqui. Vamos ser cristãos, mas cristãos de verdade, entusiasmados com a responsabilidade que recebemos de Deus. Muitos maridos, parece que quando estavam diante do altar, disseram uma coisa na boca, nas palavras, mas na cabeça parece que tinha outra. Receba, Senhor, a minha esposa, para honrá-la, respeitá-la, amá-la. Não! Não foi isso que você disse. Mas às vezes na prática, Deus, transforma essa mulher, porque já não dá para aguentar ela mais. Não. Assuma a sua responsabilidade. Seja homem. Seja homem. Cristão de verdade é homem que assume a responsabilidade, que dá exemplo, que tenha coragem de dizer: sou santo, sim. Não sou melhor do que ninguém, mas sou santo, porque fui separado por Deus para um determinado propósito e eu vou cumpri-lo. Tenha coragem de assumir quem você é, cristão de verdade. Não se pode ser cristão apenas aos domingos. Agora, você já percebeu como... Olha a hipocrisia do homem, tá? Eu estou falando de mim, tá bom? Só que eu não vou fazer isso, já vou avisando, tá bom? Porque eu quero matar esse cara que está sempre querendo ressuscitar, esse velho homem. Mas, fala a verdade, o homem trata mal a esposa, mas quando ele quer algo, ele vira uma seda, fala a verdade. Que algo que ele quer, que ele consegue falar doce, que ele consegue falar de forma suave. E aí quando ele consegue o que ele quer, aí volta a rudeza, a malvadeza. Jesus chama isso de hipocrisia. Vida de ator. Personagem. Vamos parar? Vamos parar? Vamos ser doces e amáveis antes do sexo, depois do sexo, durante a vida. E o jovem que ainda não está nessa fase de casamento, pense nisso. Deus chama você para construir uma família cuja base é Jesus, e Jesus é doce e amável nas palavras. Ah, Edvaldo, eu acho que você está enganado. Teve um dia que Jesus entrou no templo, derrubou tudo lá, os negócios lá, e derrubou as mesas dos cambistas. Foi verdade, você tem razão. E eu não esqueci disso. Pergunto, quantas pessoas Jesus machucou ali naquele momento? Não é um ato desequilibrado. É zelo, é cuidado, firmeza, astúcia, mas simplicidade. Jesus é assim. Presta atenção nele. Presta atenção nele. Cristãos de verdade são maridos de verdade, pais de verdade, que exercem influência na vida da família, porque o homem cristão é um homem equilibrado nas palavras e nas ações. E a Bíblia faz questão de enfatizar isso o tempo todo. O tempo todo. Paulo disse para Timóteo: e o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. O que é um homem fiel e idôneo? Um homem verdadeiro, suficiente, capaz, digno da missão que recebeu, competente e que tudo que faz visa agradar o seu Senhor.
e ninguém mais. Cristãos de verdade oferecem sua influência pelo exemplo e se esforçam para ouvir a voz de Jesus o tempo todo, dizendo: eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. E esse é o caminho da felicidade cristã. Por quê? Porque Jesus disse: agora que você sabe, se você praticar, você é bem-aventurado. Entende? Por quê? Porque ele procurou um homem e ele encontrou. E todo aquele que é encontrado por ele tem satisfação em fazer a vontade dele, abrir mão, ceder. Não ceder à verdade. Não ceder à verdade. Em momento algum a verdade é inegociável. Mas ele vai ceder à sua vontade de elevar o tom de voz. Ele vai controlar o seu ímpeto para não machucar com as palavras. Esse é o homem que Deus procura. Não é possível ser um cristão de verdade apenas aos domingos. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E verdadeiros adoradores buscam a Deus em seu cotidiano. É assim que você está vivendo? Por quê? Porque isso vai influenciar o próximo ponto. Deus está à procura de homens que sejam pais e maridos, mas pais e maridos de verdade. Ter filhos não faz de você um pai de verdade. Não. Então o que é, então? O que faz você um pai de verdade e eu um pai de verdade é que aquilo que você fala é possível ver na forma que você vive. Por que as pessoas se aproximavam de Jesus? Porque elas viam que aquilo que ele falava era possível ver em sua própria vida. Será que eu precisaria dizer o que você já sabe? Ame sua esposa como Jesus amou. E como foi que ele amou? Ele deu a sua vida por ela. Você está disposto a obedecer Jesus? Instrua seus filhos na disciplina e instrução do Senhor. Siga o conselho de Provérbios 22:6, mas sabendo que a sua função e a minha função, você vai ensinar conforme os propósitos que você tem para eles, mas entendendo que eles têm liberdade de escolha. E se alguma coisa acontecer no meio do caminho, você vai avaliar a sua própria vida. E se você fez o que devia fazer, não haverá culpa. Não haverá discussões, brigas. Não haverá nada disso, porque você fez o que você devia fazer. Esse ano, eu não sei por que Deus está me dando esses temas, mas esse ano aqui eu recebi uma das notícias mais devastadoras da minha vida. O meu filho caçula chegou para mim e falou assim: pai, eu não quero mais seguir Jesus. Você tem noção do que é isso? De como que isso entrou aqui? E você sabe o que eu falei para ele naquele momento? Nada. Eu fiquei em silêncio. Não era momento de falar. Era momento de calar e amar. E é o que eu estou fazendo até agora.
E eu fiz uma pesquisa na minha vida. Aí comecei a pesquisar. Vamos ver, onde é que está o negócio aqui, né? Porque quando a gente erra, a gente corrige, a gente pede perdão, entende? Mas eu fiz o que devia fazer. E eu tenho certeza disso, eu e a minha esposa. E sabe o que a gente está fazendo com esse filho agora? Que é um bom homem, tá? Não é um malvado da vida, não. É um bom homem, Daniel. É um bom homem. Mas sabe o que a gente está fazendo? A gente está amando. Aí eu fui conversar com o João Penise. Meu Deus do céu. João Penise, homem, 91 anos ele tinha. Estava novinho naquela época, hoje tem um pouco mais. Mas fui conversar com ele, né? Falei, seu João, né? Passando uma dificuldade com o Daniel e tal. Aí ele falou assim, ele abaixou a cabeça, assim. Foi por vídeo, tá? Aí ele abaixou a cabeça. Falei, irmão Edivaldo, parece que Deus está dando uma grande oportunidade para o irmão amar mais. Uau! Falei, meu Deus. Até que esse ano eu entendi. Eu devo amar mais, interceder mais, buscar mais a face do meu Pai. Quando vivemos com integridade, nós vivemos fora e dentro do lar. Essa forma de viver é a forma irrepreensível que Deus espera. E viver de forma irrepreensível é não dar motivo para que ninguém fale nada a seu respeito. E quando falar, que seja calúnia, não verdade. O homem íntegro é aquele homem que está inteiro na presença de Deus. Você já observou que os cristãos, de um modo geral, e espero que não seja o seu caso, mas se for, se arrependa e mude. Hoje, agora. Que a gente está indo para o culto dividido. A gente está dividido. A gente está dividindo a atenção do eterno Deus com coisas. Integridade é estar inteiro na presença. Esteja inteiro na presença. E se você lembrar de que os olhos do Senhor estão em todo lugar, uau, aí você pode. Não por medo, mas por respeito, sabe? Porque o seu desejo é honrá-lo, é exaltá-lo, é glorificá-lo. Muitos creem que a mãe é responsável por tomar a liderança ao ensinar o que é certo aos filhos, mas diante de Deus não é assim. A mãe tem o seu papel, a sua responsabilidade, mas é o pai que precisa assumir essa responsabilidade de conduzir a família. Por quê? Porque acima de todos, ele vai prestar contas do que ele fez com a sua família. O quanto ele ensinou, o quanto ele serviu de exemplo para a sua família. E é assim mesmo. Nós não somos responsáveis. Eu não sou responsável pelas escolhas que meu filho está fazendo. Não sou. Ele é responsável. Eu sou responsável perante Deus pelo que eu ensinei ou deixei de ensinar. E por isso eu vou responder. E eu estou tranquilo em relação a isso. Entende? E por isso eu intercedo, por isso eu oro, por isso eu amo. Josué é um grande exemplo de pai que assumiu a responsabilidade por sua família quando disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué pôde falar em nome da família, porque estava disposto a assumir a responsabilidade como pai. Ser o tipo de pai que agrada a Deus leva tempo. Por isso, todo pai tem de constantemente se esforçar para arranjar tempo para estar com seus filhos.
para estar presente antes de dar presente. Talvez você esteja sobrecarregado com as responsabilidades da vida, sustento da família, tantas coisas. Mas não sacrifique os seus filhos no altar do sucesso e da realização. Sabe que, com o tempo, esse mesmo Daniel, meu filho caçula, nós passamos grande dificuldade na vida em um tempo, né? Grande dificuldade, e não dá para comparar com os macedônios, tá bom? Mas teve um momento de escassez na vida, né? Algumas coisas aconteceram, enfim. E aí nós recebemos auxílio de irmãos, até de pessoas de fora mesmo, cesta básica, enfim, essas coisas todas, né? Só que começou a chegar muita coisa. As pessoas conhecem a gente, enfim, acho que gostam também, talvez, não sei. Mas começou a chegar muita coisa. Sabe o que esse menino falou? Pequeno, criança pequena, esse Daniel, ele falou assim, ele e a Evelyn, né, os dois. Pai, vamos pedir para os irmãos parar de ajudar nós, que a gente já tem demais. Eles não ficaram se sentindo inferiores, porque agora não podiam comprar uma bolacha de recheada. Não. Graças a Deus nunca teve isso. Mas agora, infelizmente, não sei se eles lembram disso, entende? Por isso eu estou tranquilo. E tenho certeza que no seu tempo, de acordo com o seu propósito, o pai do pródigo estará de braços abertos para receber. Sempre. Sempre. Nunca vai fechar. Por último, procuram-se homens que sejam guias espirituais de verdade. E o que é um guia espiritual de verdade? Ele é o guardião e protetor da família, da instituição que Deus criou. Mas ele faz isso cuidando fisicamente. Presta atenção, e ainda mais hoje em nosso tempo, emocionalmente e espiritualmente. Esse é um guia espiritual de verdade. Ele é o guardião, ele é aquele que vai adiante, que observa atentamente e oferece luz que o acompanha em sua jornada. Felizmente, esse mesmo filho, de vez em quando ele liga para mim e diz, pai, estou pensando em fazer isso, o que o senhor acha? Entende? Sabe por quê? Porque a notícia mais devastadora naquele dia, foi esse ano, mês de abril, ela não extraiu de mim o pior que eu tenho. Sabe por que não foi? Porque eu fiquei em silêncio, tentando compreender o que estava acontecendo. O que fazer para ser um guia espiritual de verdade? Tenha disposição para conduzir os assuntos espirituais, seja numa situação pública, a igreja, ou em particular, no lar. Tenha uma vida dedicada ao aprendizado. Não pare de aprender. Eu lembro do irmão Abramo, talvez aqui alguns tiveram contato com ele, mas eu o conheci quando ele tinha um pouco mais de 40 anos de convertido, né? Com aquele seu chapéuzinho, né? Ele falou para mim, irmão, desse jeito, eu estou tentando imitar ele, irmão, já fazem 41 anos que estou servindo a Cristo e ainda estou aprendendo. Aí naquela hora eu falei, uau, então, quando eu completar 41, então eu cheguei lá? Não. Eu nunca vou parar de aprender. Exceto se Deus falar, pode vir. Aí vamos lá. Deus ordenou que os homens assumam a sua função de guia espiritual, tanto na igreja quanto na família. Liderar não é mandar, é servir de exemplo. Eu evito essa coisa de liderança, sabe?
evita o tempo todo. Nós somos guias espirituais. Nós não somos chefes de família, chefes da igreja. Mentalidade deturpada, que vem da religião antiga e da atual. E a igreja parece que quer reproduzir isso, né? Enfim. Você lembra de alguns personagens que vivenciaram toda essa experiência de serem servos de verdade? No passado, judeus de verdade, agora no presente, cristãos de verdade, pais de verdade, maridos de verdade. Lembra de alguns exemplos? Noé. Por quê? Foi Deus que disse. Qualquer coisa que você... Se você lembrar da bebedeira dele, isso é problema seu. Mas ele andava com Deus. E esse é o nosso problema, né? Que quando a gente pensa nos personagens bíblicos, logo vem na mente o defeito, ao invés da virtude. Abraão, um grande exemplo de fé e obediência. Isaac, um grande exemplo de alguém que sabia ceder, mesmo quando injustiçado. Lembra quando ele cavou o poço, né? É nosso. Não brigou, não. Tá bom, tá bom. Nós podemos evitar o conflito, mas tem gente que gosta, parece, de inflamar, né? Enfim, Jacó, que segurou no calcanhar do irmão lá, exemplo de alguém que soube reconhecer o seu erro. Foi disposto a corrigir com o irmão, com aquele irmão dele lá, o Esaú. Jó, um exemplo de paciência e perseverança. Caleb, um exemplo de otimismo. Josué, um exemplo de posicionamento na hora que precisa. Hoje tem vários tipos de casamento. Não, para com isso. Casamento é uma coisa só. Não tem casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso não é casamento. Para com isso, você está caindo na armadilha. Não existe isso. Cuidado, senão você acaba caindo na armadilha e usando as palavras que são sagradas de união conjugal para dizer que certa união é quando não é perante Deus. Cuidado, posicione-se. José, no Antigo Testamento, é um exemplo de alguém que sabia perdoar. Todas essas coisas são importantes para o homem cristão. José, esse eu admiro muito. No Novo Testamento, é um exemplo de alguém que compreendeu que a graça de Deus, olha que maravilha. É difícil, hein? Ele compreendeu isso. Ele compreendeu que a graça de Deus, ela está acima da justiça dos homens. Por isso, ele decidiu deixar Maria secretamente, para não infamá-la. Uau! Mas quem é que causou o problema? Até aquele momento. Nós sabemos que Deus está cuidando de tudo. Mas quem causou o problema? Foi ela. Uma gravidez que surgiu ali. E ele decidiu deixá-la para protegê-la. Olha que coisa. Você já pegou esse conceito de justiça para você? Às vezes, quando alguém dá motivo, eu vou falar assim, porque ele fez isso, ela fez aquilo. Essa é a sua justiça, não é a de Deus. Não devemos desprezar, em momento algum, as grandes mulheres da Bíblia. Mas, via de regra, o homem é responsável perante Deus por conduzir sua família e a igreja. Deus quer que os homens se destaquem nas sendas do serviço que ele deixou, com humildade, com equilíbrio. Deus quer que os homens vejam o que deve ser feito, verifiquem se foi feito e façam, para ensinar por meio do exemplo, ao invés de mandar fazer algo. Deixar de assumir a condução do lar seria ir contra o próprio Deus e seus ensinamentos, quaisquer que sejam as razões. De Deus, a Bíblia é clara ao afirmar que os homens devem ser os guias espirituais, tanto na igreja como na família.
Mas isso deve ser feito com equilíbrio. Precisamos ser firmes, sim. Não abrimos mão daquilo que é verdadeiro, daquilo que é nobre, daquilo que é de boa fama. Mas somos simples no falar. Somos contidos no falar, porque temos equilíbrio para lidar com toda e qualquer situação. Deus está à procura de homens que sejam servos de verdade. Deus está à procura de homens que sejam cristãos de verdade. Deus está à procura de homens que sejam pais e maridos de verdade. Deus está à procura de homens que sejam guias espirituais de verdade. Que assumamos a nobre responsabilidade de guiar nossos lares para mais perto do Senhor, fechando todas as brechas que vão se abrindo e vamos erguer muros de proteção para a nossa família através dos princípios de Deus estabelecidos em sua palavra. Deus está à sua procura. Que tipo de homem ele vai encontrar? Que Deus te abençoe.